A maioria das cidades do Brasil começou com uma igreja que um fazendeiro construiu, tentando fazer surgir um povoado em suas terras. Araxá foi diferente. Surgiu de um pouso de tropeiros, um pouso diferente, de muito movimento. Muito movimento de tropeiros atrai mulheres. Surge uma venda, bebedeiras, um começo bastante agitado. Mas primeiro ocorre povoamento da região, depois vem o povoado. Não surge povoado no meio do nada. Os primeiros fazendeiros que vieram para a região de Araxá foram André, Chico Pacheco, Totonho Pereira, Martinho e Chico de Souza, lá pelos idos de 1770. São 250 anos. Terra de ninguém, selvagem, longe da civilização. Mas por que enfrentaram o ermo remoto e bravio de feras e doenças para estabelecerem suas fazendas? Por dois motivos muito fortes. Primeiro, pela existência de águas salobras no barreiro, que dispensavam a compra de sal para o gado. O sal tinha que ser buscado com carro de bois no Rio de Janeiro. Viagem longa e difícil. Tinha monopólio do sal e era muito caro. O segundo motivo era o rico mercado consumidor de desemboque, que pagava em ouro. Araxá surgiu como posto de abastecimento de desemboque, o movimentado povoado aurífero. Os resultados apareceram logo, por isso mais fazendeiros vieram para a região. As fazendas formaram uma meia-lua ao redor do barreiro, mais para o lado norte, porque ao sul era montanhoso e de florestas. Formaram-se fazendas cada vez mais distantes do barreiro, até dezenas de quilômetros de distância. Era grande o movimento de tropeiros levando gado para salitrar no barreiro. Formaram-se estradas desde as fazendas até as águas. Essas estradas encontravam-se umas com as outras, formando passagens mais movimentadas na medida em que se aproximavam do barreiro. Por fim, eram 3 corredores, formando 3 entradas principais para as águas sulfurosas. Boca da Mata ao leste, Pau de Binga ao norte e Cruzeiros ao oeste. Surgiram vários pousos de tropeiros em vários lugares. Ao lado de um dos pousos surgiu um povoado em 1780. Surgiu onde hoje é a Praça Maria Carneiro, na rua Alexandre Gondim. Todos os moradores do ermo do sertão querem um povoado para ter comércio, farmácia e local de encontros e negócios. Povoado é consequência de povoamento de uma região. Para ter comércio é necessário ter gente. Mas por que o povoado surgiu nesse lugar, nesse pouso e não em outro pouso? Existiram vendas, casas e igrejas em outros locais, mas o pouso de Araxá polarizou, talvez pela posição central, em relação à meia-lua de fazendas. Mas como aconteceu isso? Esse mapa é de 1938, mostrando Araxá com apenas 8 ruas e mais as transversais. Olhando o mapa ou andando pelas ruas, observamos que, das ruas Franklin de Castro e Vereador João Sena para cima, os quarteirões são retangulares e as ruas são retas. Na parte de baixo, as ruas são tortuosas e os quarteirões irregulares. Essa é a parte mais antiga de Araxá. Nesse miolo,
nasceu Araxá. A própria cidade é um documento histórico. As ruas contam a história da cidade. No centro da parte antiga da cidade há uma praça chamada Maria Carneiro, na rua Alexandre Gondim. Ali deve ter começado o povoado ao lado do pouso. Vamos retirar ruas retas e casas para obter um mapa aproximado de Araxá em 1810. Em 1810, existiam umas 50 casas, todas de taipa ou adobe, a maioria fechada, porque eram de fazendeiros que vinham de vez em quando ao povoado. Esse é um mapa aproximado de Araxá em 1790, há 238 anos. O gado das fazendas dos lados do rio Tamanduá descia do alto de Santa Rita, atravessava o córrego e parava no pouso. Dali seguia para salitrar nas águas do Barreiro, formando a saída afunilada que hoje é a Avenida Antônio Carlos. O pouso era onde é hoje o grande quarteirão para baixo do INSS. À esquerda do pouso de Tropeiros, começou o povoado em 1780. Esse, então, é o início de Araxá, em 1780, há 239 anos. O pouso e as primeiras casas ao lado. Uma estrada cortando o povoado em direção ao Barreiro e uma trilha cortando transversalmente de fora a fora. A trilha, a mata ciliar e o córrego desciam paralelamente, acompanhando as curvas do terreno. Essa montagem representa os 3 primeiros ranchos de Araxá ao lado do pouso. O primeiro, à esquerda, representa a primeira venda. O povoado de Araxá começou a crescer. As casas eram de taipa e sapé. Depois, algumas passaram a ter telhas, tudo muito simples, com os primeiros moradores que eram o vendeiro e as mulheres, por causa do movimento de tropeiros. Depois vieram alguns profissionais como carpinteiro, celeiro e oleiro. Nas fazendas havia maior riqueza. O povoado continuou crescendo. Chegam artesãos como ferreiro e tecelão. Também crescia o povoamento da região. As fazendas se enriqueciam. Em 1791, há 228 anos, Araxá foi elevada à freguesia. Foi nomeado vigário o padre Domingos da Costa Pereira, que escolheu São Domingos para padroeiro. Freguesia necessita ter uma igreja, e o padre solicitou a ajuda dos fazendeiros. Depois de sérias divergências sobre o local, ficou decidido que a igreja seria no povoado, mas retirada, mais para cima, longe de bebedeiras e vagabundagens, como se dizia na época. A igreja seria construída na passagem de gado, desviando tropeiros, mulheres e bebedeiras para fora do povoado. Em 1796, foi puxado um rego de abastecimento de água, tanto para a construção da igreja, como para seu uso e das casas que seriam construídas por perto. A partir de onde o rego cruzou a estrada, dali para baixo ficaria a matriz e a praça. A passagem afunilada foi alargada em cima do lado esquerdo para ficar mais retangular, o que deixou uma quina onde hoje é a agência do Bradesco. Por essa época, as minas de desemboque estavam esgotadas e os fazendeiros ficaram sem ter para quem vender, o que gerou grave crise. Por isso a igreja era bem simples. Quando a igreja foi terminada em 1800, há 219 anos,
já existiam várias casas na praça e ao redor, formando como que outro povoado. Tudo muito simples. Essas casas permaneciam fechadas, eram de fazendeiros que vinham com as famílias aos domingos para a missa. Durante quase um século, Araxá cresceu, preenchendo este vazio entre as duas trilhas de fora a fora. Depois disso, começou a crescer para cima. O cientista francês Saint-Hilaire esteve em Araxá em 1819 e descreveu o povoado como tendo umas 75 casas. Escreveu o importante livro Viagem às Nascentes do Rio São Francisco, fundamental para compreender o surgimento de Araxá. Por essa época, a crise terminara e Araxá retomava seu crescimento.